Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Tem gente que brinca dizendo que bebês deveriam usar capacete para se proteger. Mas acredita que tem bebê que usa e que faz parte de um tratamento médico? É isso mesmo. São crianças que nascem com deformidades no crânio ou desenvolvem por algum motivo e precisam do tratamento com capacete, a chamada órtese craniana, para resolver o problema. Quem vai explicar para a gente é o Dr. Gerd Schirren, mas antes vamos conhecer a história da Edileia Souza, mãe do Caleb, de 9 meses, e do Moisés, de 3 anos. Edileia, há quanto tempo o Caleb usa o capacete? Desde quantos meses de idade e o que ele tem? Ele faz 2 semanas só que está usando efetivamente, mas eu percebi desde pequenininho, com os 3 meses que estava, um pouquinho torta a cabeça, e até ir atrás, buscar mais informação, confirmar mesmo, foi com 7 meses que eu confirmei que ele precisava mesmo do capacete, e aí eu fui atrás. Então faz só 2 semanas que ele começou. E como é que tá essa adaptação? Graças a Deus, bem tranquilo. Nossa, ele é super tranquilo, é mais a gente que se incomoda. Ai, será que tá incomodando? Mas dorme super bem. Ele dorme bastante, com o capacete? Dorme com o capacete e fica bem à vontade mesmo. Só a gente que se incomoda um pouco às vezes. A gente vê que ele está feliz. E doutor, explica pra gente, quando que um bebê precisa de um tratamento utilizando essa órtese? Pois é, o nome disso é plagiocefalia ou braquicefalia posicional. São assimetrias na cabeça do bebê que são causadas por excesso de apoio numa só região da cabeça, na fase de crescimento mais rápido, que são os primeiros meses. Então, como ela falou, por volta dos 3, 4 meses, a mãe percebe que tem alguma coisa diferente. Está notando que a cabeça está um pouquinho tortinha, eventualmente um desalinhamento das orelhas, ou a região de trás da cabeça está muito achatada. Isso começa a incomodar. Você começa a perceber que, embora todo mundo seja um pouquinho assimétrico... Isso aí! Está participando com a gente. Todo mundo tem um pouquinho de assimetria, mas quando começa a escapar dessa normalidade, começa a chamar a atenção. E aí precisa investigar isso. E as crianças nascem com essa deformidade ou elas podem adquirir, por exemplo, se você deixa a criança sempre do mesmo lado no berço, isso pode causar um achatamento do crânio? É essa a causa principal do desenvolvimento dessas assimetrias. O bebê pode já nascer com algum grau de assimetria, mas na maior parte das vezes essa assimetria se desenvolve após o nascimento, às custas desse apoio excessivo numa região só da cabeça. Então é importante você ficar mudando o bebê de lugar, não deixá-lo sempre na mesma posição, doutor? A base da prevenção das assimetrias posicionais é justamente a alternância de posição. E você conseguiu descobrir o que causou essa assimetria na cabeça dele? Ele, desde pequenininho também, ele chupa o dedo da mão direita. Então, isso eu acho que auxiliou no vício dele de virar mais a cabecinha para o lado direito. Então, mesmo que eu virasse ele no berço, como ele tem chupa o dedo da mão, ele virava mais. Então, foi isso que o doutor falou, o vício de virar mais para um lado, que foi achatando mais. Vamos esclarecer aqui, porque os pais vão ficar bastante preocupados e vão ficar trocando o bebê de posição. Você pode deixar, por exemplo, um dia numa posição e no outro dia em outra? Como é que faz essa mudança aí para não ficarem trocando o bebê toda hora? Na verdade, o bebê deve dormir de barriga para cima, como recomendam os pediatras hoje em dia, mas com a cabeça um dia para um lado, outro dia para o outro. A cabeça deve mudar o apoio. Não precisa ficar a noite inteira, de hora em hora, mudando a posição do bebê, mas deve ter essa alternância. Se você nota no seu bebê uma preferência muito grande, como ela mencionou, ele chupa o dedo sempre do mesmo lado e vira a cabeça sempre do mesmo lado, ou se o bebê tem um torcicolo congênito que leva um apoio sempre para o mesmo lado, isso tem que ser identificado e tratado precocemente. Então, tem que procurar a orientação de um médico especialista. E o doutor ia mostrar alguma coisa? Eu queria mostrar aqui, fica fácil da gente ver a assimetria nesse molde aqui. A gente está olhando a cabeça de frente, mas quando a gente olha de cima, a gente percebe que existe um lado achatado, esse lado ficou muito mais tempo apoiado do que o restante da cabeça. O lado oposto ficou um pouco mais proeminente, a orelhinha foi para frente de um lado e até, se vocês notarem, até a região da face e da testinha. Então, toda a estrutura óssea do crânio e da face acaba torcendo. Quando esse apoio acontece mais no meio, acontece um achatamento de toda a região posterior. Então, o bebê achata atrás, alarga a cabeça
e visto de lado ele fica mais chapadinho com o cucuruto elevado. Entendi. O nome disso aqui é braquicefalia, o outro chama plagiocefalia. E doutor, esse capacete, essa órtese, incomoda porque a gente sabe que os pais ficam preocupados e tem que usar o dia inteiro e a noite inteira? Sim, na verdade a órtese deve ser usada 23 horas por dia. Tira 1 hora por dia para limpar a órtese, banha no bebê e põe de volta. É esse uso constante que vai moldar o crescimento da cabeça do bebê. Na verdade, isso soa muito pior do que é. O bebê não dá mínima para a órtese, como a gente está vendo aqui, se adapta com enorme facilidade, porque a órtese só faz oposição ao crescimento onde está proeminente, enquanto deixa espaço para o crescimento natural do bebê ser moldado para o local certo. E você sabe quanto tempo ele vai precisar usar? Então, vai depender mesmo do desenvolvimento, mas até 5 meses, 5, 6 meses, dependendo do resultado. É muito importante o médico medir a assimetria na primeira avaliação. É um ponto fundamental que, na verdade, define o que fazer com isso. A gente consegue tratar muitos bebês sem o capacete. Só com reposicionamento a gente consegue reverter graus mais leves de assimetria, desde que a gente intervenha precocemente. Mas graus mais acentuados de assimetria tem que lançar mão do uso da órtese. Mas a mensuração, né, medir o grau de assimetria é importante porque vai servir de um ponto de comparação para o final, para verificar se já atingiu a normalidade ou se ainda falta um pouquinho. É esse o critério que o médico deve usar para dizer se já está bom, se pode tirar o capacete ou não. Varia muito de caso para cá. Doutor, existe um prazo para poder fazer esse tratamento e consertar ainda, né, esse crânio do bebê? Quer dizer, se passar de uma determinada idade, não tem mais o que fazer? Sem dúvida. Na verdade, é fundamental a gente tratar essa assimetria na fase de crescimento rápido da cabeça. A cabeça do bebê cresce muito rápido nos primeiros 6 meses, nos próximos 6 meses cresce rápido e dali para frente, do primeiro para o segundo ano, ainda cresce um pouco. A partir do segundo ano, esse crescimento é muito pequeno. É cerca de 15%, 10 a 15% do volume craniano do adulto, só que vai crescer dali para frente. Ou seja, tem que agir na fase de crescimento rápido. Dentro do primeiro ano de vida, idealmente, você deve resolver isso. Dá para começar um tratamento com até 1 ano e meio, mas já é uma expectativa muito mais modesta do que você começar um tratamento na fase ideal. O bebê deve ser avaliado se ele precisa ou não de algo a mais entre 3 e 6 meses de idade. Mas, doutor, é só uma questão estética da deformação no crânio ou isso pode trazer outros problemas para a criança? Pode trazer outros problemas. A questão estética não é desprezível, na verdade acaba sendo importante, mas tem questões funcionais sim. Não neurológicas. Neurologicamente, geralmente o bebê está bem. Tem algumas questões específicas que podem decorrer disso, mas funcionalmente ele pode ser prejudicado sim, porque muda a estrutura óssea do crânio e da face e da base do crânio. E tudo que está anexo a isso. Então desalinha, por exemplo, a arcada dentária inferior, desalinha a órbita, desalinha o conduto auditivo. Todas essas estruturas acabam tendo algum comprometimento funcional, geralmente lá para frente, lá no futuro. Até na vida adulta, dores que as pessoas sentem, tal, vão descobrir que foi algo que não foi tratado. Olha como é importante a preocupação de mãe, né, Edileia? Muito. Você ficou preocupada ao perceber isso e foi atrás do diagnóstico? Desde os 3 eu vi que estava torta a cabecinha, mas com 6 meses eu percebi a orelha desalinhando. Uia, agora ficou brava. O olhinho dele também estava ficando torto, então Aqui, aí ó. que eu me preocupei mais. E tem que ser feito sob medida, quer dizer, não dá para comprar pronto esse capacete. Não, essa órtese tem que ser feita sob medida, precisão faz toda a diferença, é um capacete feito exatamente para cada bebê, porque ele tem que apoiar naquela região que está proeminente e deixar espaço para crescer do outro lado. Isso não tem como o capacete do Caleb, por exemplo, caber em outra cabeça. Entendi. E, doutora, a gente falou sobre a posição no berço e, por exemplo, no bebê conforto ou no carrinho do carro, precisa ter essa preocupação também de alternar os lados? Tanto na gênese do problema quanto na prevenção, não é um fator isolado, é sempre um conjunto. Então é a posição do berço, mais a posição de amamentar, mais a posição do bebê conforto, é um conjunto, né? Então a gente tem que ter essa preocupação de alternar a posição de apoio para justamente não deixar uma região
mais tempo apoiada do que o restante. E bebê tem que dormir sem travesseiro, doutor? Sem travesseiro. Na verdade, os pediatras não gostam nada dentro do berço, né? Existe uma preocupação grande, e é legítima essa preocupação, com o sufocamento. Né? Então, não é para colocar nada dentro do berço. E o exame é só clínico, doutor? Na verdade, o exame clínico é o que faz o diagnóstico. A gente examina o bebê, verifica as características, diferencia de uma outra coisa que chama cranioestenose, que também é uma assimetria no crânio, mas é de tratamento completamente diferente. Uma vez identificado, a gente faz um escaneamento a laser, em que a gente mede com bastante precisão o grau de assimetria. Entendi. Né? Então, essas medidas é que vão trazer uma precisão maior ao diagnóstico e, ao mesmo tempo, servir de base para a confecção de uma horta. E tem alguns casos que essa deformidade ela se resolve sozinha, doutor? Não exatamente que se resolve sozinha. O reposicionamento, que é a primeira medida que a gente recomenda aos pais, num caso de assimetria, principalmente nos casos mais leves, resolve muitos casos. A gente tem um monte de bebês tratados só com reposicionamento e sem capacete. O objetivo aí é o oposto. A gente vai tentar mudar o apoio para viciar o apoio onde está proeminente. Aí a gente precisa concentrar o apoio. Tem uma série de medidas, mais uma vez, não tem nada milagroso, é um conjunto de manobras que vai trazer um benefício ao longo do tempo. Então é importante procurar um especialista para saber quais as orientações corretas, né, doutor? Ele ficou muito bonzinho aqui, agora ele está falando assim, ai, chega, vocês falam muito, não é? O sono. A última pergunta, é caro o capacete? É um investimento, né? No tratamento mesmo, assim. Porque não tem cobertura, pelo menos, pelo convênio, nem pelo SUS, então tem que desembolsar o valor. Assim. Bom, mas dá resultado, né, doutor? É um resultado para o resto da vida, na verdade. Né? É um tratamento que vale muito a pena porque você consegue livrá-lo do problema para o resto da vida. Não é sempre em medicina que a gente tem esse privilégio. Doutor, quer deixar algum endereço, doutor? @Clínica Heads. A gente está no Instagram, tem o site também, clinicaheads.com.br. Heads se escreve Heads. Tá ótimo.